Prepare-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido. Navios invisíveis, alienígenas e uma conspiração governamental aguardam você na intrigante história do Experimento Filadélfia. Será ficção científica ou realidade? Descubra agora! E antes de cair de cabeça nestas águas profundas e misteriosas, já se inscreva no canal para ficar por dentro do mundo inimaginável repleto de verdades secretas. Navios invisíveis, alienígenas, missões secretas, uma conspiração governamental. E Albert Einstein. O Experimento Filadélfia tinha de tudo. Mas será que a história do USS Eldridge foi uma farsa ou uma ficção científica que ganhou vida? O Experimento Filadélfia, às vezes conhecido como Conspiração USS Eldridge, tem todas as características de um blockbuster de ficção científica. Na verdade, tornou-se tema de um filme estrelado por Michael Paré em 1984. A história tem início ao apresentar um teste ultra-secreto de uma suposta tecnologia de invisibilidade que foi realizado no auge da Segunda Guerra Mundial sob a direção do próprio Albert Einstein, terminando em sucesso e catástrofe. Se for considerado uma farsa, é uma farsa cujas ramificações tomam grandes proporções e intrigam pelo seu mistério até os dias atuais. Vamos entender melhor. O Experimento Filadélfia foi um suposto projeto governamental ultra-secreto, de codinome Operação Arco-Íris, realizado com base na teoria de campo unificado de Albert Einstein. Seu objetivo era testar a tecnologia de invisibilidade. O ano era 1943, e no meio da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos procuravam uma vantagem para ajudá-los a vencer a Batalha do Atlântico. E assim, num dia daquele ano, frequentemente citado como 28 de outubro de 1943, a nova tecnologia foi supostamente instalada no USS Eldridge, que estava atracado no estaleiro naval da Filadélfia. Disse que os que estavam em navios próximos testemunharam que os geradores do Eldridge começaram a zumbir e ganhar uma tonalidade verde-azulada. Alguns disseram que era uma névoa ou um brilho que emanava do casco do contratorpedeiro e, num instante, o navio simplesmente desapareceu. Dizem que após o ocorrido, o navio reapareceu de repente, mas somente depois de ter sido avistado se materializando do nada a mais de 320 quilômetros de distância, no estaleiro naval de Norfolk, na Virgínia, antes de desaparecer pela segunda vez. As consequências obscuras. Se for verdade, certamente o Experimento Filadélfia foi um sucesso retumbante. Não apenas tornou invisível um navio de escolta destruidor da classe Cannon, mas também o teletransportou a mais de 320 quilômetros de distância e vice-versa. No entanto, havia mais nesta história do que se poderia imaginar. Foi dito que documentos militares confidenciais revelavam implicações muito mais sombrias. Quando o USS Eldridge se rematerializou na Filadélfia, membros de sua tripulação sofreram ferimentos que variaram de leves a catastróficos. Náuseas, desorientação, insanidade, queimaduras de terceiro grau e doenças misteriosas foram citadas. Os efeitos mais alarmantes foram como encontraram parte da tripulação. Diversas pessoas estavam fundidas com partes do navio, algumas delas ainda vivas. Origens da conspiração. Segundo a história, houve muitas testemunhas do Experimento Filadélfia, pessoas que viram o desaparecimento e reaparecimento do navio. E, no entanto, apenas uma testemunha se apresentou, e só na década de 1950 é que os detalhes começaram a surgir. Na verdade, todas as informações sobre a conspiração da Filadélfia derivam de uma única fonte, um homem chamado Carl Meredith Allen. Em 1956, Carl Allen
começou a escrever o que seriam centenas de cartas para Morris K. Jessup, autor de um livro chamado The Case for the UFO. Atendendo pelo nome de Carlos Allende, Carl tentou convencer Jessup a interromper a pesquisa que então conduzia sobre a teoria incompleta do campo unificado de Albert Einstein. Como parte disso, ele informou Jessup sobre a conspiração do USS Eldridge, alegando ter testemunhado o teste enquanto trabalhava em um navio chamado SS Andrew Forsyth, como marinheiro, investigando a conspiração. Mais ou menos na mesma época, o Escritório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos, ONR, recebeu um pacote anônimo intitulado Feliz Páscoa. Dentro dele, havia um exemplar do livro de Jessup, fortemente anotado pelo que pareciam ser 3 colaboradores distintos, cada um em diferentes tons de azul e referindo-se uns aos outros como ciganos. Nas anotações, havia notas relacionadas a OVNIs, alegando ter conhecimento de vida extraterrestre na Terra e sugerindo que a pesquisa de Jessup sobre a teoria do campo unificado estava muito próxima de alguma tecnologia alienígena. Havia também várias alusões ao Experimento Filadélfia. Numa estranha reviravolta que serviu apenas para aumentar a crença na conspiração Filadélfia, 2 agentes do Escritório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos assumiram a responsabilidade de imprimir secretamente muitas cópias do livro anotado, que ficou conhecido em certos círculos como a versão Varro, a suposta verdade revelada. Em 1957, o Escritório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos convidou Jessup para ver a cópia comentada de seu livro, e ele confirmou que as anotações correspondiam à caligrafia das cartas de Carl Allen. Desde então, foi confirmado que foi Allen quem enviou o pacote ao ONR, e em 1969, ele até admitiu ter escrito todas as anotações. Seu objetivo? Segundo a ONR, era assustar Jessup e impedi-lo de continuar sua investigação da teoria do campo unificado, que Allen considerava perigosa. Mais tarde, ele retirou essa admissão. Então, quem foi Carlos Allende, também conhecido como Carl Allen? Durante muito tempo, essa resposta foi tão evasiva quanto o próprio homem. Na verdade, nada se sabia sobre ele, até que um jornalista chamado Robert Gorman escreveu sobre o homem em 1980. Gorman, aparentemente percebendo uma antiga ligação familiar com Allen, entrevistou a família do homem e descreveu-o como um solitário criativo e imaginativo. De acordo com Gorman, Allen tinha um histórico de doença mental que ele especulou que poderia estar por trás de qualquer invenção. Será? Desmascarando o USS Eldridge Hoax. O experimento Filadélfia capturou a imaginação da comunidade ufóloga por muitos anos. Na verdade, o ONR ficou tão impressionado com as constantes investigações sobre o assunto que, em 1996, divulgou um comunicado oficial negando totalmente o acontecimento, afirmando, abre aspas, o ONR nunca conduziu quaisquer investigações sobre a invisibilidade, nem em 1943, nem em qualquer outro momento. Tendo em conta o conhecimento científico atual, os cientistas do ONR não acreditam que tal experiência possa ser possível, exceto no domínio da ficção científica. Fecha aspas. A mesma declaração forneceu teorias sobre as origens das ideias por trás da conspiração USS Eldridge. Por exemplo, o aspecto da invisibilidade pode ter surgido de uma pesquisa real realizada no estaleiro naval da Filadélfia na época, para tornar os navios indetectáveis ao radar, o que é conhecido como desmagnetização. Nunca houve qualquer evidência ou corroboração do experimento Filadélfia. Além disso,
Quaisquer provas recolhidas, tais como os registros do USS Eldridge e de outros navios envolvidos, contradizem a história. Por exemplo, na alegada data da experiência, 28 de outubro de 1943, o diário de bordo do navio coloca-o nas Bahamas numa viagem de teste. Mas sabemos que isso também não diz muita coisa, uma vez que a maioria dos governos mundiais são conhecidos por ocultar e distorcer fatos e acontecimentos, criando narrativas que vão de encontro a seus interesses. Ressurgimento do USS Eldridge Hoax. Por muito tempo, foi amplamente aceito que o experimento Filadélfia era uma farsa, às vezes chamada de farsa do USS Eldridge. No entanto, a teoria ganhou novo fôlego ao ser conectada a outro suposto experimento secreto, que aborda temas como viagens no tempo e abertura de portais dimensionais. O Projeto Montauk. Nesta teoria, a linha de raciocínio não seria a invisibilidade, e sim a viagem no tempo. E no lugar de Einstein estavam Wilhelm Reich e nada menos que Nikola Tesla. Segundo esta teoria, o experimento Filadélfia faria parte de um plano muito mais amplo. Muitos levam essas teorias a sério. É amplamente divulgado oficialmente que o experimento Filadélfia foi uma farsa. No entanto, apesar da total falta de provas e sob a égide do Projeto Montauk, a conspiração do USS Eldridge parece ganhar novos apoiadores até hoje. Se você ficou intrigado com a história do experimento Filadélfia, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. E comente abaixo se conhece mais alguma curiosidade sobre o experimento Filadélfia ou algo ligado à teoria. Estamos ansiosos para explorar mais mistérios do mundo e do universo juntos. Até o próximo vídeo.